a, a professora Lúcia Castelo Branco, que está sendo esperada ansiosamente, e a professora Rafaela Viana. Vamos tomar o lugar de Lúcia. A Lúcia é minha discípula. Agora, a Lúcia é sua discípula. Não, eu que sou sua discípula. Você que é minha discípula? Ela também pode ser, né, Rafael? Bom. Nós somos amigos e você é meu mestre. Tá? Quer queira, quer Nós não, vamos... você é meu mestre. Hã? Quer queira, quer não, você é meu mestre. Já. Bom, então... Mas a professora Lúcia Castelo Branco é professora titular na Universidade Federal de Minas Gerais e também, depois que aposentou na UFMG, é professora dos programas de pós-graduação, não, do programa de Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Bom, a Lúcia tem uma enorme produção. Tiraram do lado, né? Eu queria falar. Há muito tempo, eu vou dizer assim, há muito tempo eu frequento lançamentos de livros da Lúcia. Eu não trouxe a coleção aqui com os autógrafos e não estou achando os títulos. Porque faz muito Mas tempo. eu posso dizer, e os lançamentos, né, sempre muito concorridos. Eu lembro de um que foi num restaurante, que era Mulher ao Pé da Letra, que era seu com a Ruth, se não me engano. Esse é da Ruth, tem gente que confunde. Não, então qual? É a Mulher Escrita. Nossa, Mulher Escrita. Que tinha filhos. Que a gente não conseguia nem andar até chegar onde a Lúcia estava dando os autógrafos. Bom, ela trabalha com a Maria Gabriela Liansol, né? E o tema feminino de ninguém é inspirado, tomado na Maria Gabriela, né? Bom, Lúcia, com a palavra, então, muito obrigada. Todo mundo já viu, né, a alegria com que do nosso encontro. Estou recebendo a Lúcia aqui na academia. Obrigada, Jacinto. Quero cumprimentar a todos aqui. É o convite que me foi feito, acho que por indicação sua, pela pós-graduação em Letras, que me trouxe aqui da UFMG, porque eu estaria hoje em Salvador, então vim um pouquinho mais cedo para estar aqui com vocês. Agradeço a Inês Rabelo, amiga, não sei se ela está por aqui nesse momento, por toda a organização, a Guilmar de Gramont, pela curadoria, e especialmente ao nosso coordenador de pós-graduação, que já não está mais aqui, né, o Antônio? Que fez o convite e me trouxe até aqui. Bom, é bom que Jacinto já trouxe o tema sobre o qual eu vou falar, e é muito bom que ele já anuncie, que é uma figura da obra da Maria Gabriela Liansol, essa figura do feminino de ninguém, com a qual eu venho trabalhando há uns 10 anos, mais ou menos. Eu trabalho com a Liansol há 32 anos, né? Então já é um tempo grande com a obra dela. E quando o Antônio me fez o convite, ele fez assim, para falar sobre Clarice, de preferência em articulação com uma das outras escritoras que estão na exposição, né? Então, como eu já venho trabalhando há mais tempo com a Marguerite Duras e a Clarice, eu fiz essa articulação, e esse texto que eu vou apresentar para vocês é um texto inédito que eu fiz exatamente para cá. Embora o tema do feminino de ninguém é um tema que eu já venho trabalhando há muito tempo. Foi interessante escutar a Sandra falando aqui hoje, porque ela foi lá nos primórdios, né, da coisa, e ela dizia assim, você não estava aqui, Jonas, por isso que eu falei, Jonas devia estar aqui. E ela dizendo assim, eu não sei se esse tema ainda é atual. E aí eu falei, pena que meu editor não está aqui, que ele vai republicar o que é Escrita Feminina, que é um livro que se lê muito até hoje, com um adendo que é um texto sobre o feminino de ninguém. Por que eu gostei de você dizer que é
uma figura da obra da Maria Lençol que eu extraio da obra da Maria Gabriela para fazer uma espécie disso, uma espécie de operador teórico, né, para ler as outras escritoras. Porque já faz algum tempo, mas há uns 3 anos mais ou menos, eu estava na UFBA dando um curso justamente sobre o Feminino de Ninguém, quando saiu uma revista cult, quase que atribuindo, com a capa Feminino de Ninguém, quase que atribuindo esse significante ao Lacan. Quase disse que era de Lacan, mas é uma apropriação assim meio indébita da coisa, sem situar de onde vinha e por onde passava e tal. Então eu vou fazer um pouco esse passeio aqui de onde vem, né, esse significante, e eu convoquei, embora aqui o momento fosse de trazer a Clarice em primeiro lugar, e até no meu título é Lispector de Duras, o direito de dizer o feminino de ninguém, eu vou falar primeiro da Marguerite Duras, porque eu tomo a Marguerite como um operador também teórico. O livro dela é Escrever, que não era inicialmente um livro, alguns de vocês já devem ter visto, é uma entrevista que ela dá para a TV, uma entrevista até quase mais impressionante que aquela de Clarice, porque ela está bem idosa já, e já com traqueostomia, e falando dessas coisas impressionantes desse livro, e depois o livro é publicado, editado e publicado, né, que é o livro Escrever, que recentemente foi retraduzido e lançado aqui pela editora Relicário, né? Então eu tomo essas ideias da Duras em Escrever, e vou trazer o Feminino de Ninguém junto com essas ideias da Duras para ler a Clarice em A Hora da Estrela. Adorei que a Nádia já trouxe o Ninguém, porque é disso que eu vou falar um pouco, né? Então eu começo por cumprimentar os escritores e diretores desta casa e por agradecer a indicação e o apoio da Faculdade de Letras da UFMG para que eu esteja aqui hoje na AML, mais uma vez falando não exatamente da literatura, como a Nádia disse, a Clarice faz até antiliteratura, né? Com L maiúsculo, esta que desaparece de nossas mãos quando buscamos apreendê-la, mas mais propriamente das letras, estas que Macabeia datilografava uma a uma. Aproximo aqui essas duas escritoras, Clarice Lispector e Marguerite Duras, por elas serem situadas sempre como equidistantes de uma certa noção acostumada, edulcorada ou vilipendiada do feminino. Anuncio, então, que o que se fará nesta leitura não deseja ser lido como literatura comparada, já que se trata da literatura incomparável, pois que essas escritoras são incomparáveis, mas tão somente como que as críticas Silvina Rodrigues Lopes chamaria de exercício de aproximação. Citando a Silvina, então, eu diria que a decisão de aproximação é aqui, partindo da vontade de responder, se desloca para um movimento de expropriação, que é por si a aproximação impossível, o encontro que não se confunde com a conversação de duas entidades em presença. Busco me aproximar dessas duas escritoras, como tenho feito já há algumas décadas, e promover a aproximação entre elas, neste momento, a partir do que poderíamos chamar, com Maria Gabriela Lençol, de feminino de ninguém. Neste texto, especialmente, aproximo o feminino de ninguém do que Clarice chamaria de ponto de trigo, em um pequeno texto que tem como título Tanta Mansidão. E o Kim Duras poderia ser chamado de ponto de centeio, se tomarmos a imagem de Lowenstein como uma mancha no campo de centeio, em um arrebatamento de Lowenstein. A esses dois pontos na paisagem, aproximo um terceiro, a que chamei ponto de letra, no texto Palavra em Ponto de P, que eu publiquei em 1998, né, pela primeira vez, e que aqui aproximarei do poema, ou melhor dizendo, do ato poético. Anomalia poética. Comecemos por extrair um verso de um poema curto de Marguerite Duras, muitas vezes citado em diversos contextos, mas parece-me que nunca lido como um poema. Afinal, o texto de onde esse verso foi extraído é uma transcrição editada de uma entrevista de Duras a um programa de televisão. Os que já tiveram a oportunidade de assistir a essa impressionante entrevista, talvez possam se lembrar ainda da respiração de Duras ao pronunciar estas sentenças. E talvez tenha sido essa respiração o que tenha determinado sua transcrição em forma de frases curtas no livro intitulado Escrever. Hoje, decido ler este trecho do livro como um poema,
buscando aproximar essa intervenção de Duras de um ato poético. Eu mandei o texto para ser projetado, mas a projeção não está boa, não sei bem porquê, talvez por causa do arquivo. Era só para ver esse formato, né? Porque no livro é assim: escrever, ponto. 2 linhas abaixo. Não se pode, ponto. 2 linhas abaixo. Ninguém pode, ponto. 2 linhas abaixo. É preciso dizer não se pode, ponto. 2 linhas abaixo e se escreve. É preciso prestar atenção na escansão do texto em frases curtas, em sua pontuação, no vazio da página que se abre com a disposição dos versos, no espaçamento entre eles. É verdade que podemos também lê-los na forma narrativa, mas talvez a própria disposição das frases na página nos obrigue a lê-los de outra maneira. É verdade também que a conjunção e, em lugar da adversativa mas, o que se esperaria seria assim: mas se escreve, né? Não se pode e se escreve. Dispõe os 2 últimos versos sem contraposição, para além do princípio da não contradição. E é verdade que essa disposição, sem contraposição, mas paradoxal, marca a instância do poético. Por que convocar o poema em lugar da narratividade para ler esse trecho de Duras? Porque parece-nos que só a anomalia poética é capaz de suportar o paradoxo sem contraposições. E isso tem consequências para além do que a princípio poderíamos supor. Porque há poemas que nos interpelam, que irrompem na nossa existência como forças perturbadoras, anomalias. Para além da interpretação do poema de Duras, que aqui tomamos como um ato poético, na medida em que ele se exerce como uma força de afirmação imanente, pensemos na força do ninguém que ali se inscreve, não como um não alguém, ou mesmo como nenhuma pessoa, mas antes como uma pessoa ausente, como marca de uma ausência. Alguém ausente na frase, no verso, no caso. Então podemos ler o ninguém pode, não como não há quem possa, mas como alguém ausente pode. Sabemos, desde Blanchot, que a força desse ninguém como alguém ausente é a marca do neutro na literatura, sendo mesmo a condição necessária, segundo o autor, para que algo do literário se apresente em seu próprio desaparecimento, como o Blanchot dizia, né, em seu désœuvrement. Assim, a literatura verdadeiramente começa, segundo Blanchot, quando cada coisa retira-se em sua imagem e o eu que somos reconhece-se ao sossobrar na neutralidade de um ele sem rosto. E eis o mais importante: ele não designa o desinteresse objetivo, o desprendimento criador. Ele sou eu convertido em ninguém, ou trem que se torna o outro. Acho que a cena que a Nádia focalizou no momento que ela vai falar de uma cena forte, né, do filme do Luiz Fernando, é muito esse retrato assim, né, do ninguém, assim, porque na hora que ela se descobre esse vazio oco, né, ela se descobre também o ninguém em relação àquele outro ali, né, de certa maneira. No breve poema de Duras, temos inicialmente um sujeito que diz eu, não posso. Em seguida, um sujeito que se diz ninguém, ele sem rosto, ninguém pode. Para depois, de fato, nos abeirarmos da impessoalidade do sujeito, marcada pela partícula si, em francês on. Aliás, na tradução da Relicário saiu não podemos, eu prefiro não se pode, porque a impessoalidade está mais forte aí. Com o índice de indeterminação do sujeito. Atenção, não se trata de um sujeito oculto, como em não posso, em que se oculta o eu. Tampouco de um sujeito inexistente, mas de um sujeito indeterminado que existe, mas não aparece na frase, nem mesmo como oculto. Pode-se tratar, talvez, portanto, de um sujeito próximo ao impessoal. Tomemos, então, esse sujeito como ninguém, no sentido de um alguém ausente, que não se determina nem se oculta, mas que está ali como existente. Aquilo, como Lacan diz, né, que existe fora. A frase, fora da frase. Tomemo-lo assim e façamos um passo atrás para pensar na enigmática observação de Lacan que tanto perturbou Duras. Nesse livro, ela cita uma frase, né, uma observação do Lacan para ela, e que diz que ela fica completamente perturbada
Mas como ela interpreta essa observação do Lacan é ainda mais perturbador, né? O Lacan teria dito: ela não deve saber que escreve, nem aquilo que escreve, porque ela se perderia, e isso seria uma catástrofe. Isso ela cita o Lacan entre aspas, né? A observação de Lacan é enigmática, mas não é menos enigmática a leitura que dela faz Duras. Duras escreve: esta frase tornou-se para mim uma espécie de identidade de princípio, um direito de dizer, colocado também entre aspas por ela, totalmente ignorado pelas mulheres. O direito de dizer, Magda. Eu me lembro de Magda, gente, assim, há 35 anos, né, Magda? 40, lendo Simone de Beauvoir, discutindo essas questões com nossos filhos lá se engalfinhando, né, assim, pequenininhos. A que direito de dizer totalmente ignorado pelas mulheres Duras se refere? Talvez não somente ao direito de dizer coisas que não se devem mostrar aos homens, porque ela também diz isso. Aos amantes, as mulheres não devem mostrar os livros que estão escrevendo. Os homens não suportam isso, uma mulher que escreve. E talvez o que não se deva mostrar resida justamente no ponto marcado por Lacan de maneira inequívoca, mas que, no direito de dizer de Duras, é bastante equívoco: perder-se. Porque o Lacan diz: ela se perderia, é bom que ela não saiba, porque ela se perderia, isso seria uma catástrofe. A gente pode ler, eu faço essa leitura, todo esse depoimento de Duras em escrever como uma resposta a Lacan a partir do seu direito de dizer. Olha, vou só citando momentos da Duras. A partir do momento em que se está perdido, que não se tem mais o que escrever, o que perder, aí é que se escreve. Como ele se dissesse: Lacan, não é que eu estaria perdida, eu já estou perdida, por isso escrevo. E então podemos percorrer nesse livro um certo caminho do perder-se. Perder-se na casa, o livro começa assim: dentro de casa a gente fica tão só que às vezes se perde. Perder-se na vida, achar-se em um buraco, no fundo de um buraco, numa solidão quase total. Perder-se no álcool, trata-se de um estado prático, achar-se perdido sem poder mais escrever. É aí que se bebe. Perder-se na noite, o auge vinha às 3 horas da manhã. Lembro do nome. Era Parly 2. Lugares onde estamos também perdidos. Era o bar onde ela ia nas madrugadas. E talvez do direito de dizer estou perdida, do direito de perder-se de si, possa se extrair esse alguém ausente que escreve, esse ele sem rosto, que totalmente ignorado pelas mulheres, talvez venha se apresentar curiosamente como um ela sem rosto. Então possa enfim se dizer feminino de ninguém. O mais além. Precisaremos retornar à poesia para localizarmos com alguma precisão esse feminino de ninguém, figura que extraímos da textualidade de Maria Gabriela Lençol e que surge, parece-me, uma única vez em seu texto, como um alguém ausente que se apresenta como um rosto sem rosto para AOC. AOC é uma das figuras bem importantes da obra da Maria Gabriela Lençol, que é uma espécie de metamorfose do Fernando Pessoa. Começa como AOCEP, depois cai o P e fica a OC com acento circunflexo, que a gente escuta também, principalmente no sotaque português, né? A OC desassossego. Tem algo assim do desassossego também nesse AOC. Só que na obra da Lençol ele não é exatamente, é um poeta, mas não é exatamente uma pessoa, porque ela diz que pessoa é aquele que encontrou em seu nome o seu maior obstáculo. Ele é um falcão que entra no punho dela, né? Não pousa, entra. E ela tem um livro, o primeiro diário, que se chama Um Falcão no Punho, um Fernando Pessoa, de certa maneira, né? Os que conhecem o texto de Lençol sabem que AOC é uma figura bastante importante em sua escrita, pois, derivado de Fernando Pessoa, AOC se metamorfoseou num anagrama quase perfeito de pessoa AOC, mas que já não é mais uma figura humana e sim um falcão. Sobre esse falcão, sabemos que ele não apenas pousou, mas entrou no punho de Lençol. E é este, aliás, o argumento de Um Falcão no Punho, diário 1 da escritora, que podemos ler também como um Fernando Pessoa. Os que conhecem a obra de Fernando Pessoa sabem que o poeta, que se dedicou a escrever sobre quase tudo, da cabala ao comércio, da poesia à psicanálise, que criou mais de 100 heterônimos e sempre os mais diversos, incluindo aí o ortônimo, que ele mesmo chamava de Fernando Pessoa, ele mesmo,
quase não se dedicou às questões relativas à mulher e ao amor, temas fundadores do nosso cancioneiro medieval. E ele, né, tem uma obra que foi chamada póstumamente, né, dos poemas do Ortônimo, de Cancioneiro. E sobre esse cancioneiro do Pessoa, que reúne os poemas do Fernando Pessoa ele mesmo, o poeta Otávio Paz escreveu: o cancioneiro, mundo de poucos seres e muitas sombras. Falta a mulher, o sol central. Sem a mulher, o universo sensível desvanece-se. Não há nem terra firme, nem água, nem encarnação do impalpável. Faltam os prazeres terríveis. Falta a paixão, este amor que é desejo de um ser único, qualquer que seja. Mas é também Otávio Paz quem reconhece que tanto a mulher quanto o amor se dão a ver na obra de Pessoa como ausência. Neste ponto, podemos aproximar o que declara Otávio Paz do fragmento O Ausente, do Roland Barthes, em Fragmentos de um Discurso Amoroso. Barthes, que também quase não se dedicou em sua obra a pensar a figura do feminino, pensou muito sobre a mãe, mas não sobre o feminino, mas que, ao contrário de Pessoa, dedica todo um livro ao amor, situará a mulher justamente como aquela que sustenta o discurso da ausência e, portanto, o discurso, por assim dizer, do apaixonado. Citando Barthes, historicamente, o discurso da ausência é sustentado pela mulher. A mulher é sedentária, o homem é caçador, viajante. A mulher é fiel, o homem é conquistador, navega e aborda. É a mulher que dá forma à ausência. Ela tece e ela canta, de onde resulta que todo homem que fala a ausência do outro, feminino se declara. Esse homem que espera e sofre está milagrosamente feminizado. Um homem não é feminizado por ser invertido sexualmente. Era assim que se dizia quando Barthes escreveu esse livro, né? Invertido sexualmente, mas por estar apaixonado. Ao longo de sua textualidade, vemos algumas tentativas de Lençol de designar para você uma figura feminina. Em alguns momentos temos Infausta, o Fernando Pessoa escreveu um Fausto também, como Goethe, então ela cria uma Infausta para o AOC, e até em outros a gente encontra AOCA, com A. Mas parece-nos que é mesmo no encontro com o feminino de ninguém, feminino de persona, pessoa, que essa figura se dá a ver, como um rosto sem rosto. Assim, ela tem um livro que se chama Lisboa-Leipzig, que tem 2 volumes, volume 1 e volume 2, os encontros de AOC com Johann Sebastian Bach, né? E aí, no volume 2, acontece isso assim. Passeava-se distraidamente por Lisboa. Quem passeava era o AOC, tá, gente? O Falcão. Passeava-se distraidamente por Lisboa quando passou por ele uma mulher nova. Sentiu-lhe os seios baterem livres contra a camisa, as pernas e o garbo da garupa. Não tinha palavra melhor. Caminharem sem entraves, como luzes fátuas vistas na luz translúcida de um balão veneziano. Aquele movimento era um misto de substância viva, aragem firme e luz trêmula. Passou por mim foi o que pensou mais tarde, e guardou como expressão exata um porte altivo e um vestido ao vento. Não é correto dizer que a você nunca a viu. Vira, mas sem o rosto. Normalmente é verdade que o verbo ver alguém supõe um rosto, conhecido ou a conhecer. Não vira ninguém é correto, mas vira ninguém não é menos próprio. Um rosto sem rosto. Fora-lhe mostrado, dir-se-ia, à medida de suas posses. Deram-lhe um feminino de ninguém a ver. Viva, veloz, livre, altiva. Este feminino de ninguém, figura lençoliana, tomado como um operador para ler o feminino na obra de Lençol, mas não só, já foi por mim aproximado de outra figura lençoliana, a paisagem, por ela designada como o terceiro sexo. Segundo Lençol, tudo participa das diversas partes. A boca, a copra frondosa, o cogumelo, a falésia, o mar, a erva rasteira, a leve aragem, os corpos dos amantes. Os 3 sexos que movimentam a dança do vivo. O homem, a mulher, a paisagem. Esta é a novidade. A paisagem é o terceiro sexo. A paisagem não tem um sexo simples, nem o homem, nem a mulher. Mas aqui, especialmente neste texto, em que aproximo Clarice Marguerite na potência da poesia que suas escritas carregam, e ainda na força de ninguém do poema,
e mais ainda, na força do ato poético do feminino de ninguém, gostaria de rememorar com Lacan que o ato analítico e o ato poético de alguma maneira se aproximam, ainda que não façam a mesma coisa, ou ainda que façam a mesma coisa de maneiras diferentes. Ouçamos Lacan, no seminário sobre o ato. A psicanálise espera-se, pelo menos em princípio, supõe-se, ao menos pelo fato de que vocês estão aqui para me ouvir, que a psicanálise, isso faz alguma coisa. Isso faz, isso não basta, está no ponto central, é a visão poética propriamente dita da coisa. A poesia também faz alguma coisa. Por ter ultimamente me interessado um pouco pelo campo da poesia, notei assim, de passagem, quão pouco temos nos perguntado sobre o que faz a poesia e a quem, e, sobretudo, por que não, aos poetas. Talvez indagar sobre isso seja uma forma de introduzir em que consiste o ato na poesia. Mas isso não é nossa preocupação hoje, já que se trata da psicanálise, que faz algo, mas certamente não no nível, no plano, no sentido da poesia. Fim de citação. Digamos então que a poesia, ou mais propriamente o ato poético, faz algo em outro plano. A esse plano gostaria de chamá-lo aqui de feminino de ninguém. O plano de algo que supostamente não existe, mas existe fora da frase, como uma presença ausente. Seria preciso, portanto, pensar o além, não mais como que ultrapassa uma certa lógica. Se a gente pensar na psicanálise, a lógica do falo, né? Se a gente quiser ser rigorosamente lacaniano-freudiano, mas como que está fora dessa lógica. E é claro que só podemos pensar esse fora mebianamente, como um fora dentro, né? Mas é preciso considerar que o fora, mesmo se pensado mebianamente, é ainda do campo do exterior, como Blanchot pensou e Foucault o atestou, né? O Foucault tem um livro lindo sobre o Blanchot que se chama O Pensamento do Exterior. Então eu estou apostando aqui nessa ideia do feminino de ninguém como alguma coisa que tem a ver com o pensamento do exterior. E não é este mesmo o movimento que Duras localiza em seu processo de escrita? Vejam como Duras define o seu processo de escrita. Em minha sombra interna, onde a fomentação do eu por mim se faz, em minha região escrita, eu leio o que aconteceu aquilo. Sou um profissional, pego a caneta e a folha de papel e opero a conversão da conversão. O que faço ao fazê-lo? Tento traduzir o ilegível, passando pelo veículo de uma linguagem indiferenciada, igualitária. Privo-me, portanto, da integridade da sombra interna que em mim equilibra minha vida vivida. Tiro-me da massa interior, faço fora o que devo fazer dentro. Eis o ponto em que o trabalho da escritora se aproxima do feminino de ninguém, no campo do exterior. Campo perigosamente aberto, em que se pode atingir a iluminação total, e se é louco, ela escreve. O que permite essa formulação de Duras: só os loucos escrevem completamente. Pois apenas os loucos conseguem operar por fora essa iluminação total da sombra interna. Isso ela diz numa entrevista com uma psicanalista que é a Xavier Gauthier. E a Xavier estava puxando toda a conversa para o campo do feminino. Quando ela diz isso, né? Só os loucos escrevem completamente, a Xavier fala, e as mulheres? Ela diz, talvez só as mulheres escrevam. Escrever, portanto, só atinge a dimensão da anomalia poética quando se expande ao campo do ninguém, do alguém ausente. E num passo ainda mais além, esse escrever pode se transformar num direito de dizer totalmente ignorado pelas mulheres, mas que só elas, ou os loucos, ou ainda os poetas, ousaríamos dizer, são capazes de alcançar, pois como a poesia, elas habitam o campo do absolutamente exterior, o ponto em que o mar é alado com o sol. Aqui eu estou fazendo referência a um verso do Rimbaud, né, que é traduzido assim pelo Alençon, né? C'est la mer allée avec le soleil, né? É o mar ido com o sol, mas alado é muito bonito, né? Assim, esse ponto do horizonte, assim. Eis-nos, por fim, no campo da paisagem, o aberto por excelência, aquele que Lençol designaria como o terceiro sexo. E é daí, desse lugar de um terceiro, não tomado aqui como um numeral ordinal, mas tão somente como o que rompe com a lógica binária do masculino e do feminino, que o feminino de ninguém nos interpela. Não terá essa interpelação a força de um ato poético, e mesmo de um ato psicopoético,
se não quisermos aproximá-lo tão rapidamente do ato psicanalítico? E se o ato poético faz alguma coisa, podemos dizer que o seu fazer é da ordem do performativo, quando dizer é fazer, mas do performativo cujos efeitos nos lançam rapidamente para o campo do exterior. Ou, como observa Silvina Rodrigues Lopes, na leitura de Hölderlin, eles nos lançam mais além, já que a única responsabilidade do poeta é ir mais além. Agora eu vou voltar, né? Agora eu começo a andar para trás assim. O mais a quem? Talvez tenha sido por um giro de 360 graus que Clarice Lispector tenha chegado, às vésperas de sua morte, movida pelo desafio de construir uma personagem muito distante de si mesma e uma história com princípio, meio e fim, a esse ponto de trigo, a esse ponto de P, de um ato poético que se dá justo no aquém do poema, ou na metamorfose mesma do poema em seu grão, seu ponto de letra. Leamos, pois, A Hora da Estrela como uma metamorfose poética, não pelo desejo de metamorfose, mas pelo movimento de reconhecimento do outro. Acho que a Nádia falou muito claramente disso, e isso é uma citação que eu estou fazendo aqui da Hélène Cixous, que foi quem levou Clarice para a França, né? Quer dizer, as Editions de Femme vieram justamente pelo trabalho da Cixous, né? Afinal, como o próprio narrador já anunciara na abertura do livro, a ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem e minha materialização, enfim, em objeto. Isso é o narrador, o Rodrigo S.M., né? Essa materialização em objeto, que aqui aproximamos do objeto poético, então eu estou dizendo que Macabeia é um objeto poético, não se dá apenas com Rodrigo S.M., mas também com a discreta metamorfose desse suposto autor-narrador na própria autora-escritora, que já de início, acho que a Rafaela acaba falando muito melhor que eu sobre isso, né, porque ela trabalha com essa noção de Misa Nabim, né, que já de início, em sua dedicatória, na abertura do livro, anuncia dedicatória do autor, na verdade, Clarice Lispector. Esse mesmo autor-narrador, ao meio da narrativa, declara: quanto penso que eu podia ter nascido ela, e por que não? Estremeço. Esses truques narrativos, aparentemente banais, não iriam muito longe se não fosse o retorno de Clarice a uma pré-história do vivo, como em Água Viva, mas em A Hora da Estrela, de um vivo feminino de ninguém, se considerarmos que esse retorno a um ponto ínfimo tem um nome de mulher, Macabeia. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Por isso, Hélène Cixous pode dizer com propriedade que esse livro traz em Macabeia uma mulher quase não mulher, mas que é de tal modo quase não mulher que talvez seja mais mulher que toda mulher. Essa quase não mulher, de tal modo mínima, de tal modo ínfima, está ao rés do ser. Estou citando Hélène Cixous. E, portanto, é como se estivesse em relação quase íntima com a primeira manifestação do vivente na Terra. É, aliás, capim, e termina no capim, como capim. Aqui nos aproximamos do que Liançol chamou de terceiro sexo, o ponto de paisagem, e que articulamos com outra figura liançoliana, o feminino de ninguém. Mas Macabeia não se aproxima desse ponto exatamente por metamorfose, como o autor-narrador. Ou mesmo, se quisermos ir mais adiante, como a escritora-autora que escreve esse livro, quando ela já não era ninguém sobre a Terra, Macabeia nasce e morre ninguém, em seu ponto de capim. Essa coisa ínfima, vista de perto, mostrava-se uma criatura humana minúscula que pesava talvez 30 quilos. Embora o texto nos anuncie uma sutil metamorfose no ponto ínfimo de seu aquém, ao rés do chão, ao nível dos paralelepípedos sujos, Macabeia, ao morrer, passava de virgem a mulher. Tem uma ínfima metamorfose aí, né? E só agora entendia que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. Então, ao mesmo tempo, né, ela já era essa mulher. O direito ao grito. É interessante como Hélène Cixous, em seu texto inaugural sobre Clarice Lispector, convoca o poema e o direito dos poetas. E só para pensar o quanto esse texto da Hélène Cixous é ainda um texto atual, né?
O direito dos poetas é o de dizer algo e de dizer em seguida: acredita-o se quiserdes, mas acreditai-o chorando. Ou então o de apagar, como fez Gené, dizendo que todas as verdades são falsas, que só as verdades falsas são verdadeiras, etc. É estranho que ela traga assim o direito dos poetas. A Macabeia não foi concedido o direito dos poetas, mas talvez lhe seja garantido um direito outro, de quem não é poeta, mas poema: o direito ao grito. Lembremos que este é um dos 20 títulos do livro, e também que, em fragmento de Clarice Lispector, anotado por Olga Borelli, ouviremos a reivindicação a esse grito. Tem várias, no livro A Hora da Estrela, tem várias vezes, né, em que esse grito aparece, mas eu gosto desse trecho porque é um trecho supostamente da própria Clarice, que foi anotado naquela famosa biografia da Olga Borelli, que também se repete lá em Sopro de Vida, que também é um livro montado pela própria Olga Borelli. Então, seria um grito da própria Clarice nesse ponto, da ficção, inficção, né? Quero escrever o borrão vermelho de sangue com as gotas e coágulos pingando de dentro para dentro. Quero escrever amarelo ouro com raios de translucidez. Que não me entendam, pouco se me dá. Nada tenho a perder. Jogo tudo na violência que sempre me povoou. O grito áspero e agudo e prolongado, o grito que eu, por falso respeito humano, não dei. Mas aqui vai o meu berro, me rasgando as profundas entranhas, de onde brota o estertor ambicionado. Quero abarcar o mundo com o terremoto causado pelo grito. O clímax de minha vida será a morte. Eu acho interessante porque eu lembrava desse trecho muito e achava que eu tinha citado ele em algum lugar, mas não achava em nenhum dos meus livros, também não dá para sair procurando isso, e fui procurando no Google. E no Google, todo mundo cita isso aqui como um poema, nesse formato. Assim, inclusive, o direito ao grito aparece assim, poema, alguém fez isso e saíram assim. Aí, de repente, ninguém dá referência, né? De onde isso está da Clarice. De repente, eu achei uma referência a um livro meu. Aí eu fui nesse livro meu, aí no meu livro é que eu vi que era da Olga Borelli, entendeu? Que estava no livro da Olga Borelli, que ninguém tinha referência e não está na forma de verso. Mas eu achei interessante que tenha soado assim, né? A anotação desse grito em forma de poema, frequente nas postagens de blogs dedicados à leitura de Clarice Lispector, embora um tanto intuitiva, não me parece descabida. Parece que se escuta o poema nessa anotação de Clarice, assim como nos parece que o grito, mais próprio à economia poética, que é o desdobramento frasal da narrativa, atravesse tanto a obra de Clarice quanto a de Duras. Esta última, numa clara associação do grito à escrita, chegaria mesmo a escrever: Moi, j'écris vers le désert, de préférence dans la direction du désert. Eu grito, j'écris, mas eu escrevo, é o que se escuta, né? Eu grito, eu escrevo para os desertos, de preferência em direção aos desertos. Mas os homens não gostam de mulheres que gritam, assim como não costumam gostar muito de mulheres que escrevem. Os homens não suportam isso. Uma mulher que escreve Duras. Talvez por isso elas tenham aprendido de forma secreta, uma forma secreta de direito ao grito. Escrever também é não falar, é se calar, é berrar sem fazer barulho. Isso é Marguerite Duras. Seria, então, o direito ao grito também um direito de dizer totalmente desconhecido pelas mulheres? Feminino de ninguém? Ainda antes de A Hora da Estrela, antes de Macabeia, Clarice já anunciara em Água Viva: meu canto é de ninguém. E adiante, no mesmo livro. E essa liberdade de ninguém é muito perigosa. É como o infinito, que tem cor de ar. E ainda, ao final do texto, um novo personagem atravessa a planície deserta e desaparece mancando. Ouve-se psiu, psiu, e chama-se Ninguém. Feminino de ninguém, terminando. Eis que surge Macabeia, a última personagem feminina de Clarice Lispector, viva, né? Porque depois de morta tem outras, inclusive ela mesma. Essa que desconhece o direito de dizer, também ignorado pelas mulheres, mas que exerce seu direito ao grito. Como é que você falou, Nádia? Você falou assim, você falou algo dessa ordem também, né? Que ela não fala porque não tem o que dizer ali, né? Mas ela é o próprio
Por isso que ela é o próprio discurso assim, da Macabeia, né? Macabeia, assim, mas grita sem fazer barulho. Grita para os desertos, em direção aos desertos. Macabeia assim escreve. Elle crie, elle écrit. Mas, por ser ignorante, era obrigada, na datilografia, a copiar letra por letra. Em ponto de letra, Macabeia escreve. Feminina de ninguém, Macabeia, a claudicante, surge na planície deserta e desaparece, mancando. Se lhe fosse dado o direito de dizer, se fosse criatura que se exprimisse, diria, o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Olha o fora aí, né? Estou citando aqui, viu, gente? Mas talvez não é esse fora do mundo, essa ausência, talvez não é esse mesmo fora do mundo, essa ausência, esse fora de si, que caracterizam Ló von Stein, a grande ausente, a bela, a que escapava das mãos como água? Ló gritou pela primeira... O romance já começa com um grito. Ló gritou pela primeira vez, lê-se na abertura do romance. Quantas vezes Ló gritaria em direção aos desertos? Entre Ló e Macabeia, uma infinita distância. Entre Duras e Clarice, uma equidistância em relação ao feminino, que sempre foi, sempre será, um feminino de ninguém. Entre a narrativa dessas autoras e o ato poético, uma secreta proximidade. Ou, como escreve Hélène Cixous, que distância entre uma estrela e eu, ou que inconcebível proximidade entre uma espécie e outra, entre um adulto e uma criança, entre um autor e uma personagem, que insondável afastamento entre um coração e outro, que secreta proximidade. Tudo está longe, tudo permanece no afastamento, tudo está menos distante do que pensamos, tudo ao fim se toca, nos toca. Por fim, cabe-nos atestar, como quem se responsabiliza pelo caminho de ir mais além, que se o poema faz alguma coisa, seu fazer distingue-se da produção, que hoje designamos como técnica de objetos, sendo antes da ordem do que podemos chamar, ainda com Silvina Rodrigues Lopes, de vida em excesso. E se a vida é também uma anomalia, que está fora da oposição normal-anormal, não passando afinal de uma conjugação de encontros, há modos de fixar os encontros. Um deles é a escrita poética, que fixa sem imobilizar, confere a intensidade do que é eterno, do que escapa à destruição cronológica. O ato poético, lançando-nos ao campo do exterior, não será capaz de nos lançar a uma vida expandida, em excesso, que só os loucos, os poetas e as mulheres escrevem completamente, em escrita feminina de ninguém? Cabe-nos, portanto, retribuir com uma leitura que suporte o aberto, a generosidade dos poetas. Pois a anomalia da experiência poética, só uma outra anomalia, a da leitura enquanto ato, igualmente sem medida, pode responder. Aí, talvez, na leitura enquanto ato sem medida, o impossível de um feminino de ninguém venha a se escrever. Obrigada. Não foi